Olá, abençoados, graça e paz. Mais uma vez aqui reunido como igreja para crescermos na graça e no entendimento de Deus. Graça e paz a todos, bem-vindos a mais uma reunião da Igreja de Cristo. Graça e paz a todos os amados irmãos em Cristo Jesus. Passando por aqui para deixar mais uma mensagem curta, porém com entendimento. Eu vou apenas ler aqui João 3:1. Antes, quando eu estava nesse sistema criminoso chamado de sistema evangélico, um sistema que oprime as pessoas, que torna as pessoas escravas desse sistema, do qual se denominam de igreja e que na verdade são empresas desses empresários de fé, esses empresários mal intencionados da fé, e que inclusive tem CNPJ e tem tudo, e que infelizmente as pessoas ainda não entenderam que a igreja de Cristo é só uma, e que a igreja de Cristo não é parede, e que a igreja de Cristo, as pessoas não entenderam ainda que são vidas comprada com seu sangue na cruz, e que nós não devemos nada a Deus, porque Ele revogou, Ele cumpriu e revogou tudo aquilo que era contra os seus filhos, e que esses empresários da fé, esses mal intencionados da fé, eles dizem que o homem, eles dizem que os filhos de Deus estão devendo a Deus. E para ele, filho de Deus é a humanidade inteira. E que na verdade a humanidade inteira não é filha de Deus. A humanidade inteira é filho, cada qual do seu pai carnal e da sua mãe carnal. Deus é pai dos espíritos, abençoado, que vocês não conseguem entender. E quando a gente diz, você diz que é heresia, porque você só vê as coisas carnal. Esse cão te ensinou a você ler a Bíblia e entender literalmente. E a leitura da Bíblia não é literal. Antes, quando eu lia a Bíblia, ou se mandava um cão que queria mandar na minha vida, ele mandava a gente ler a Bíblia e diz que lia um versículo todo dia, não sei o que e tal, que assim você lia a Bíblia. Eu não conseguia ler nada, abençoado. Por quê? Porque eles não pregam o Evangelho, eles omitem o Evangelho. O Evangelho de Cristo que está escrito na nossa mente e no nosso coração, que é de Romanos a Hebreu, que é o ministério do Espírito, e que está escrito não em tábuas de pedra, mas no nosso coração, no nosso entendimento. Entende, abençoado? E quando você começa a ler o Evangelho, que é o Evangelho da nossa salvação, você é batizado no Espírito Santo e você passa a entender. Somente quando você lê o Evangelho da vossa salvação, que eles não pregam, abençoado. Eles não pregam. Eles pregam mentira, eles pregam engano, que toda a primeira aliança já foi uma verdade. Hoje não é mais. Para se viver, abençoado. O Antigo Testamento não é mais uma verdade para se viver. Por que, Lira? Porque todo o Antigo Testamento, ele foi escrito somente para um povo, abençoado. Está lá em Deuteronômio. Ele foi escrito só, está em Deuteronômio, está em Mateus 10:5, está em vários lugares, que esse teu cão não prega. Então, abençoado, a Bíblia fala de dois povos, que esse cão aí, ele diz que eu falo sempre a mesma coisa, eu repito, para ver se entra alguma coisa na mente dos filhos de Deus, dos verdadeiros filhos de Deus, porque é só através de ouvir que você vai dar ouvido e você vai entender. Então, abençoado, a Bíblia fala de dois povos, que o primeiro povo
foi incluído somente numa nação, que é a nação de Israel, que é o povo de Israel, que é os judeus, que é os hebreus. E o gentio, todas as outras nações do mundo são gentio. Gentil aqui na Bíblia não é tu ser gentil, não é tu ser educado, porque vocês não entendem nada, os cão-olgos não sabem de nada, então você pensa que gentil é gentileza. Não é gentileza, abençoado. Gentil é um tipo de povo do qual não foi incluído na primeira aliança, que hoje não, depois da escatologia consumada, já com 2000 anos, não existe mais nem gentil e nem judeus, e nem homem e nem mulher. É um só povo. E qual é o povo? A igreja. A igreja de Cristo, o Espírito revestido de carne. É a Israel celestial, que foram o povo gentil, mas o judeu, do qual ele tornou somente um povo, a Israel celestial. Que a Israel celestial não é o Lira, não é o burrinho chamado Cícero. É somente os espíritos. Entendeu, abençoado? Deus é pai dos espíritos, abençoado. Então, abençoado, deixa eu ler aqui João 3:1, para tu ver o que é o entendimento do teólogo, o que é o entendimento do cãozinho guloso chamado pastor. Olha aqui, olha, deixa eu te explicar, tá? João 3:1, Nicodemos visita Jesus. Havia entre os fariseus, os judeus, isso aqui é só para os judeus, abençoado. Isso daqui só fala dos judeus, dos hebreus, do povo de Israel, das cidades de lá de Israel. Não tem nada a ver, nós nem existia, não existia Brasil, não existia nada disso. Como você quer aplicar uma coisa dessa em você, se os próprios judeus não cumpriram e que Deus se revestiu de carne para vir cumprir toda a primeira aliança, e depois ele pôs sim, abençoado. A primeira aliança, o dono do mundo pôs sim, que vocês teimam e viver na primeira aliança que nunca foi para você, abençoado. Acorda que você está vivendo uma loucura. A primeira aliança que vai até João nunca foi para o gentil e que não é mais para ninguém, abençoado. Porque o dono do mundo, ele veio para cumprir a lei e os profetas, que era exatamente a primeira aliança, para que a segunda aliança pudesse ser estabelecida. A primeira aliança, ela tinha defeito. Entende, abençoado? Ela tinha defeito. A primeira aliança, o homem não chegou a lugar nenhum. Como os crentes, como os evangélicos e como os católicos estão aí, igual a isopor, boiando de um lado para o outro, e não chega a lugar nenhum, abençoado. Não chega a lugar nenhum. Como é triste a situação de quem não tem o entendimento, abençoado. Mas infelizmente nós não podemos fazer nada, porque isso é um desejo de Deus. Ele só dá o entendimento para quem ele quer. E o evangelho não é para todos. O evangelho não é para todos. A salvação é para todos. Todos os eleitos, não é toda a humanidade. A salvação já foi. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, e não é de obras, para que ninguém se glorie. E você não consegue entender isso, você vive nas obras. O teu pastor dizendo que é Deus. O cão-olgo dizendo que sabe muito e não sabe nada. Então, abençoado, é triste a situação de quem vive nessa chamada igreja, saindo de casa, dando seu dinheiro, para não ter entendimento de nada e viver contra Deus. Porque Deus disse que não habita em santuário feito por mão de homem. O que é um santuário feito por mão de homem? É a igreja de parede, abençoado, da qual vocês vão todo dia. Ele não habita, ele nunca entrou em santuário feito por mão de homem. E aonde é, Lira, que ele habita? Habita em você, abençoado. Habita em você, no teu espírito.
se você for o eleito dele. Que esse teu cão, em tudo que ele fala, se ele ficar calado, ele ainda está te enganando. Quando ele manda você aceitar Jesus. Ninguém aceita Jesus, abençoado. Ninguém peca mais contra Deus. Que ele diz que tu é pecador. Você peca contra você, abençoado. Contra o teu semelhante. Deus, ele aniquilou o pecado do mundo. Não existe mais pecado para Deus. O pecado para Deus foi a transgressão da lei, do qual nós não fizemos parte e nem conhecemos. E na cruz, ele aboliu, ele cumpriu e aniquilou o pecado, abençoado. Que vocês vivem contra ele, dizendo que é pecador. Então, abençoado, 10 minutos, e eu levaria aqui horas e horas falando desses cães aí que só engana. Mas vamos aqui para a Bíblia, porque esse negócio de estar gritando e pulando e estar falando, eles passam o chamado tumulto, fazendo só isso, só mentindo, falando dos estatutos deles, dizendo o que o pastor presidente manda eles fazer, que é essa macumba, que vocês não entenderam ainda. Olha, João 3:1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. 2. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, que quer dizer mestre. Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Ponto e vírgula. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então, aqui é um fariseu convertido, né? Nicodemos, porém não com entendimento. Ele não tinha entendimento. Ele não tinha o dom da fé. Ele cria. Entende? Porque o dom da fé ainda não tinha vindo. Ele disse aqui no 3. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, esse entendimento de nascer de novo, né? Hoje, com a mente de Cristo, eu vejo que para eles lá era difícil deles entenderem, porque não tinha ainda sido revelado o ministério do Espírito. E Deus aqui, ele está falando de Espírito, não está falando de carne. Então, o que é nascer de novo? Nascer de novo é esse teu corpo carnal, esse teu homem exterior. Dentro desse homem exterior, mora o homem interior. E qual é o homem interior? É o Espírito. E ele não pode nascer de novo, ele não pode ser glorificado, se esse teu homem exterior, se o Lira não morrer. Então, é isso que Jesus de Nazaré está falando para ele. Que hoje nós temos a revelação do Espírito Santo. Antes, porém, todavia, contudo, no tempo dele lá não tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não habitava no homem. Ele se manifestava e saía. Se manifestava e saía. E agora, Lira? Agora agora não, há quase 2000 anos, ele habita em nós, ele mora em nós. Nós somos a casa de Deus. Ele habita em nós, abençoado. É isso. 4. Perguntou-lhe Nicodemos. Olha a pergunta do cara. E aqui ele não tinha um entendimento, né? É até compreensível. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Isso daqui, né? Isso daqui dá-se o nome de entendimento literal. Isso dá-se o nome de entendimento do homem natural e não do homem espiritual, que é exatamente o que está aí fora. Não tem entendimento, meu amado. Não tem entendimento. Por quê? Porque está comendo pão, está comendo suco, tá esperando Jesus voltar,
está dizendo que tudo é mentira, que o evangelho é mentira, não pode ter entendimento espiritual, abençoado. Não pode. Entendeu, abençoado? Não pode. Então, olha, respondeu Jesus. Então, o que foi que ele entendeu aqui, Nicodemos? Nicodemos entendeu, né, que para o homem nascer de novo, ele tinha que pegar ele, o homem adulto, o ser humano, e entrar no ventre da mulher para poder ser gerado de novo. Isso é o entendimento do cãólogo que está aí fora, o de hoje. Entende, abençoado? E que Deus estava falando do Espírito. Coisas que vocês não entendem. Só quem entende são os eleitos de Deus, os filhos de Deus, aqueles que são igual a lagartixa. Só faz assim, ó, para o evangelho. Não chamar Deus de mentiroso, como vocês fazem. Então, olha, respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, 2 pontos. Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Esse reino de Deus aqui era era o evangelho do reino de Deus que o judeu, o povo de Israel somente estava aguardando. E que eles tinham que se esforçar para entrar nele, no reino de Deus. E por que ele ia se esforçar? Porque eles viviram por obra, abençoado. É como está o evangélico hoje aí, como está o católico, vivendo por obra, quando Deus diz que ninguém será justificado, é por obras. E vocês estão fazendo o que aí? Papel de babaca, papel de palhaço. Esse teu pastor, esse teu padre, ele pegou o nariz de palhaço e botou em vocês. É assim que vocês estão andando, junto com esses cãólogos, que não sabem nada. Então, olha, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O reino de Deus que ele estava aguardando. E nós, Lira? Nós somos depois da escatologia consumada. Nós somos depois do tetelestai. Nós já nascemos com tudo pronto, abençoado. Como eu já falei uma vez e vou falar de novo, o Bolsonaro, ele assina uma lei hoje, dia 17/6/2021, para nós que estamos vivendo agora. Daqui a 10 anos, nasce um filho teu. O Bolsonaro vai assinar de novo? Não, abençoado. Ele já nasceu com essa lei. A mesma coisa é o evangelho. Como nós somos depois do ano 70, como nós somos depois de tudo pronto, então Jesus não vai vir de novo, não vai cumprir a lei de novo, não vai morrer de novo, não vai para a cruz de novo, abençoado. Só vocês é que tem esse entendimento. Então, tetelestai está consumado. Quando nós nascemos, eu nasci em 1962, eu já nasci com tudo pronto, abençoado. Para viver só por fé no que ele já fez. Não é para tu fazer nada, abençoado. Como esse teu ladrão manda vocês fazer. Então, olha, quem nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Já expliquei para vocês. O que é nascido da carne é carne, falando do homem exterior, falando do Lira. E o que é nascido do Espírito é Espírito, falando do homem interior, que é o verdadeiro Filho de Deus, os Espíritos. Que estão revestidos da carne, do homem, que está revestido da carne, do homem que foi nascido da carne. Então Deus, né, o Espírito de Deus, ele resolveu morar dentro de uma carne, dentro de um Satanás, que somos nós, a nossa carne, que é a nossa carne, que se opõe às coisas de Deus. A carne, ela não aceita as coisas de Deus. Gálatas 1:16 e 17. Andai no Espírito e jamais satisfareis a vontade da carne. Porque a carninha aqui, o Lira, luta contra o Espírito e o Espírito contra a carne.
para que porventura não faça o que seja do vosso querer. Às vezes você faz coisa que depois tu vai dizer, como é que eu pude fazer isso aí? Como é que eu pude fazer isso? Isso é o daimon, é o estado de espírito alterado. O cara sai de casa para trabalhar, o cara bateu no carro dele, o cara houve uma alteração no daimon, no espírito, no demônio. Então, o cara começou a discutir e tudo mais, o cara matou o outro. E ao invés do cara ir para o emprego, o cara foi direto para a prisão, abençoado. Isso é que é demônio, isso é que é estado de espírito. Daimon, entendeu, abençoado? Estado de espírito alterado, que pode ser para o bem e pode ser para o mal. Espírito mal, espírito bom. O teu pastor é espírito mal. Só te engana. João 3:7. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Quando é que o Lira vai nascer de novo? Quando é que eu vou nascer de novo? Eu não vou nascer de novo, abençoado. É o Espírito que já está em mim. Para esse Espírito ser glorificado e voltar para casa, que o país dele não é aqui, o Brasil é país do Haroldo Lira. E quando é necessário que o Haroldo Lira morra, para esse homem interior voltar para casa, nascer de novo. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. 8. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Entendeu, abençoado? Por quê? Porque aqui ainda não tinha sido revelado. Então, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Você não sabia ainda para onde ia. Você não era revelado. E quando foi revelado o Evangelho, nós já sabemos. Nós sabemos da onde viemos e para onde vamos voltar. Por quê? Porque o Espírito revelou. O Espírito nos revelou que o nosso país não é esse. O país do homem espiritual não é esse. É o céu. E que ele já veio de lá. Ele não é daqui. Entendeu, abençoado? Que vocês não creem isso nem com uma corda amarrada nos olhos. Olha, 9. Então lhe perguntou Nicodemos, como pode suceder isto? Acudiu Jesus. 10. Tu és mestre em Israel? Tu és mestre em Israel? É os camolos que estão aí, se dizendo mestre, não sabe de nada, não entende nada. Tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? 11. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Jesus de Nazaré, certamente falando dele e falando, nós aqui, ele está se incluindo. Então, aqui é o quê? Aqui é falando com os discípulos dele, se incluindo. Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. 12. Se tratando de coisas terrenas, não me credes, como crerei se vos falar das celestiais? 13. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Claro, Jesus de Nazaré era o próprio Deus abençoado. Jesus de Nazaré não é Deus Filho, não é Deus Pai, não é Deus Filho, não é Trindade. Esse que desceu do céu é o mesmo, é o mesmo que ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Falando de Deus abençoado, que se manifestou primeiro como Espírito para Israel, se revestiu de carne para Israel, e depois de tudo consumado,
depois de tudo feito, o Filho entregou o reino ao Pai, que é um só. E aí é Espírito para sempre habitando em nós. Entende, abençoado? Simples assim. Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. 14. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então você está vendo, né, que a serpente para os judeus, né, está sempre presente em vários lugares aqui da Bíblia. E o que o doutor em teologia diz que é a serpente? Diz que é o diabo, que é o Satanás. Abençoado! Deus é Satanás. Se ele está dizendo, olha, e do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, abençoado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Tenha por quê? Porque ainda ia ter no futuro. Ninguém tinha vida eterna. Não estava revelado, estava oculto o Evangelho. E depois da escatologia consumada, em nós, que já nascemos com tudo, nós já nascemos com a vida eterna, abençoado. Que o teu pastor disse que é para tu se salvar para a vida eterna. Se cão guloso. Então, eu vou parar por aqui, 26 minutos, pedindo que você se inscreva aí no canal, dá o like, compartilhe a mensagem, para que outras pessoas venham se libertar dessa maldição que é esse sistema religioso denominado de evangelho. Graça e paz.